Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais importantes da civilização ocidental, Moisés, líder, legislador, profeta. A história dele é simplesmente a base de três das maiores religiões do mundo. Mas o que será que a investigação histórica moderna tem a dizer sobre ele, hein? Vamos descobrir juntos? Para a gente começar, é crucial entender o tamanho da figura dele, né? A própria Bíblia coloca Moisés num pedestal que é inigualável. Ele não é só mais um profeta, ele é o profeta, aquele que falou com Deus face a face, recebendo as leis que formariam toda uma nação. A importância dele é monumental. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. E se essa figura, cujas ações definiram milênios de história, for mais uma construção literária do que um fato histórico? Essa é a pergunta que historiadores e arqueólogos vêm fazendo, e as respostas, olha, são fascinantes. A primeira grande pista nessa história toda, que é quase uma história de detetive, está escondida bem na nossa frente, no nome do próprio herói. Vamos dar uma olhada? E aqui a coisa fica curiosa. Apesar de serem os heróis fundadores do povo de Israel, os nomes deles não são hebraicos, são egípcios. Moisés, o irmão dele, Arão, e até o sobrinho neto, Finéias, todos eles têm nomes com raízes na língua daquela potência que supostamente os escravizava. É um detalhe no mínimo esquisito, né? A chave para entender isso está numa palavra egípcia, Mesés. Ela funciona como um sufixo, que quer dizer filho de ou nascido de. Era um pedacinho bem comum em nomes importantes da realeza egípcia daquela época. E isso aqui ilustra o problema de um jeito brilhante. Olha só, Ramsés quer dizer filho do deus Ra, Tutmós, filho do deus Tote, e Moisés fica só filho de. Falta alguma coisa, né? É como se fosse um nome incompleto, o que sugere que quem inventou o nome queria que ele soasse egípcio, mas talvez não conhecesse a língua tão bem assim. Ok, agora vamos para o evento principal da saga do Moisés, a libertação do povo hebreu e a sua fuga épica do Egito, o famoso Êxodo. E é aqui que a ciência moderna entra com tudo na história. O consenso entre os arqueólogos hoje é gigantesco. Não existe nenhuma evidência de uma migração em massa de escravos saindo do Egito e indo para Canaã. Pelo contrário, as evidências indicam que os primeiros israelitas eram, na verdade, povos nativos de Canaã, que se desenvolveram ali mesmo. Então, de onde veio essa história tão poderosa de escravidão no Egito? Bom, esta linha do tempo mostra uma teoria muito forte. Por séculos, o Egito dominou a terra de Canaã como um império. Os cananeus, que eram os ancestrais dos israelitas, viviam sob o jugo egípcio na sua própria terra. Quando o poder do Egito entrou em colapso, aí sim surgiram os primeiros assentamentos israelitas. A memória coletiva dessa opressão em casa pode ter sido, com o tempo, transformada nessa saga de uma fuga épica de fora. Certo. Se a história não aconteceu exatamente como está escrita, quem a escreveu e por quê? A resposta, ao que tudo indica, está no plano super ambicioso de um rei que viveu séculos depois dos eventos que ele narrou. Vamos conhecer o rei Josias. Lá por 622 a.C., o reino dele, Judá, era pequeno, sabe? E estava espremido entre superpotências como o Egito e a Assíria. Para sobreviver, ele precisava de algo muito poderoso para unir o povo e criar uma identidade nacional forte. E ele tinha um plano. O plano de Josias foi uma verdadeira jogada de mestre, tanto política quanto religiosa. Primeiro, ele convenientemente descobre um antigo livro sagrado. Com base nesse livro, ele proíbe todos os outros deuses e centraliza todo o poder religioso em Jerusalém. Pronto, identidade religiosa e identidade nacional viram uma coisa só. A mensagem era clara. Para ser de Judá, era preciso adorar um único Deus em um único lugar. E aqui está o pulo do gato. A maioria dos estudiosos acredita que o livro da lei não foi encontrado, não. Ele foi escrito naquela época a mando do próprio Josias. E para dar a este livro novo uma autoridade divina inquestionável, os autores o atribuíram à maior figura lendária do passado, Moisés. Afinal de contas, quem teria coragem de desobedecer leis ditadas pelo grande libertador do povo? A genialidade da reforma de Josias foi usar o passado mítico para resolver problemas bem do presente dele. A famosa história do bezerro de ouro, por exemplo, onde os israelitas pecam ao adorar um ídolo, aquilo não era só uma lição moral, não. Era pura propaganda política. E olha só como as peças se encaixam. Jeroboão foi um rei do reino rival de Israel, no norte. Séculos antes de Josias, ele construiu seus próprios santuários com bezerros de ouro, justamente para competir com o Templo de Jerusalém.
Então, ao colocar a história do bezerro lá nos tempos de Moisés, os escribas de Josias estavam mandando um recado bem direto. Estão vendo? A prática dos nossos rivais do norte é um pecado mortal desde o comecinho da nossa nação? A história por trás da história é tão fascinante quanto a saga em si. Mas por que essa narrativa, criada com um propósito político bem específico, se tornou algo tão duradouro e tão poderoso? E aqui vem a grande ironia da história. O projeto político de Josias para salvar Judá falhou. Poucas décadas depois, o reino foi destruído e sua elite exilada na Babilônia. Mas a história que ele criou, a saga de Moisés e do Êxodo, não só sobreviveu, como se tornou a alma do povo judeu no exílio e para todo sempre. O sucesso da história de Moisés está no poder universal dela. Tornou-se o arquétipo da luta pela liberdade contra a tirania, uma base para a lei e a justiça, e inspirou inúmeros movimentos ao longo da história, desde os exilados na Babilônia até os fundadores dos Estados Unidos. O impacto é simplesmente inegável. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, para a gente refletir. Se a saga de Moisés não é um fato histórico no sentido moderno da palavra, mas a sua mensagem moldou o nosso mundo de um jeito tão profundo, o que é mais verdadeiro? A precisão dos fatos ou o poder transformador de uma narrativa? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.